Bom, mas os times que têm chance maiores são Internacional e Flamengo. A gente abriu o nosso favoritômetro ontem, vamos aqui até sexta-feira testando aqui a opinião dos comentaristas. E ontem, quando a gente abriu o favoritômetro para o Petkovic, o Roger Flores e o Kleber Machado, cada um deu a sua opinião. A média dos três deu favoritismo para o jogo de domingo, não é para ser campeão, é para o jogo de domingo, bem equilibrado, de 52% a 48%. Foi a média dos palpites de ontem. Vamos recalibrar. Foi 50-50. Sérgio Xavier Filho, para o jogo de domingo. Como está o seu favoritômetro para Flamengo e Internacional no Maracanã? Eu acho que o Flamengo está com 56%. 56 Flamengo. Pro jogo. Bárbara Coelho. 60 Flamengo, 40 Inter. 60 Flamengo. Quer discorrer? Até agora é a maior vantagem para o rubro-negro aqui, dado por um comentário. Eu acho esse momento do campeonato foi o momento que o Flamengo precisava encaixar e encaixou. Me dá a sensação que nesse confronto eu vejo uma vantagem muito grande em relação ao trabalho que o Rogério conseguiu desenvolver nessas últimas rodadas do campeonato. Eu vejo o Flamengo com um time com mais intensidade, com mais pegada, um time com mais recursos, até para mudar o rumo do jogo, né? Você tem hoje um Gabriel que volta a fazer gol, que volta a ser muito decisivo, que volta a ser um líder técnico, que o Gabriel é um jogador muito importante também por liderança, e você ainda tem um Pedro no banco. Você ainda pode mexer nesse time. Então, se eu olhar para os dois times hoje, a curva do Flamengo em relação ao seu crescimento nessa reta final do campeonato, eu acho ela uma curva maior. Eu vejo mais possibilidade de vencer o jogo do que o Internacional. E torcedores do São Paulo na hashtag Seleção Sport TV pedindo, gente, pelo amor de Deus, parem de dar esperança ao São Paulo. Tá bom, meus amigos, por hoje chega. PVC. Só lembrando uma coisa, eu acho que 55... Acrescenta o que disse a Bárbara, mais um detalhe. Além de tudo que ela falou, o Flamengo vai chegar inteiraço pro jogo contra o Inter, que tem desfalques importantes. Principalmente do Cuesta. Sim. Cuesta e Moledo, né? A dupla de zaga titular, porque você pensou pro começo da temporada, o Moledo só vai jogar na próxima e você perde agora o Cuesta suspenso. A gente já viu situações de zagueiro entrar, tipo Gladstone em 2003, e ser destaque do jogo. O Zé Gabriel consta que ele está treinando muito bem. Vamos ver o que vai acontecer. Eu voto 55-45. 55-45, eu acho que o Flamengo encaixou um pouco mais, mas não encaixou tanto assim. Contra o Corinthians, ele teve momentos difíceis no jogo. Contra o Bragantino, ele empatou a partida. Se você pegar nos últimos 6 jogos, ele perdeu um jogo e empatou o outro. Também não tem a regularidade que a gente imagina do Flamengo. Agora, eu tenho repetido isso aqui. Quando você olha para o elenco do Flamengo, para o time que o Flamengo já jogou, neste momento, parece que você tem numa prova de Fórmula 1, na última curva, o Hamilton está com a Mercedes atrás de uma Ferrari. A Ferrari tem todo o respeito, mas ela terminou em 6º lugar do Campeonato de Construtores. Então você olha para o retrovisor e tem o Hamilton com a Mercedes e fala assim... Você pesquisou essa daí, né? Que eu sei que Fórmula 1 não é a sua. Você foi pesquisar essa daí, né? Conta aí. Você foi pesquisar essa daí, né? Sua memória eu trabalho. Essa aí você foi olhar, né? O cara tá ali pensando como é que eu vou segurar. E é isso que vai acontecer. Esse jogo é curiosíssimo, porque a gente sabe exatamente o que vai acontecer no jogo de domingo. Mas você não sabe qual vai ser o resultado. Você sabe que o Flamengo vai ter 57% de posse de bola. Você sabe que o Flamengo vai finalizar mais do que o Internacional. Você sabe que o Internacional vai ter menos de 50% de posse de bola. Você sabe como o Abel vai montar o time, como o Rogério vai montar o time. Você sabe como vai ser o jogo, mas você não sabe o que vai ser o jogo. Eu acho que o Flamengo para mim, é favorito. Por todo o elenco e pelo time que a gente sabe que ele possui. E isso aí que o PVC disse. Bom, primeiro vamos à média final aqui do favoritômetro. Como é que ficou? 57-43, né? Uma vantagem maior do que os comentaristas deram ontem. E acho que é interessante, a gente vai ter o presidente do Internacional ao vivo daqui a pouco no Seleção, para bater um papo com ele. E vai ser legal perguntar para ele também quem ele considera favorito para o jogo de domingo e para o título. E por 2 dias seguidos, os nossos comentaristas deram favoritismo ao Flamengo. O que pensará o presidente colorado sobre isso? E sobre o que falava o PVC, de como a gente imagina que vai ser o jogo, basta você olhar, inclusive, as estatísticas que marcam o trabalho do Rogério e do Abel. Em todas as vitórias do Internacional, comandadas pelo Abel, o time teve menos posse de bola. Em todas. Então, é a maneira que o Inter escolheu para jogar
e vem obtendo muitos resultados. Afinal, é idêntico o aproveitamento do Abel e do Rogério. Idêntico. Eles têm o mesmo número de jogos, o mesmo número de vitórias, o mesmo número de empates e derrotas dirigindo Flamengo e Internacional. Cada um no seu estilo. O Internacional com muito menos posse de bola, o Flamengo sempre com mais posse de bola. Então isso faz a gente projetar um jogo de domingo, mantendo as características dos dois times da forma como narrou o PVC. Daqui a pouco eu volto a falar muito dessa briga pelo título e agora a gente vai entrar na briga pelo G8. A gente vai bater um papo agora com o time líder do Campeonato Brasileiro, com o presidente do clube líder do Campeonato Brasileiro e que também, aparentemente, vai ter um novo técnico, mas isso só ele pode confirmar depois da competição. Deixa eu dar as boas-vindas ao Alessandro Barcelos, presidente do Internacional. Presidente, bem-vindo à Seleção, prazer falar com o senhor. Boa tarde, Rizek, boa tarde, PVC, boa tarde a Sérgio, a Bárbara, é um prazer estar falando com vocês e à disposição dos amigos aí para a gente conversar um pouco sobre esse momento importante do futebol brasileiro e internacional fazendo parte, sendo protagonista nesse campeonato. Presidente, como é que está o ambiente no clube? O jogo de domingo pode definir o campeão se o Internacional vencer a partida. Como é que estava o ambiente no clube em semana tão decisiva? O que você pode contar para a gente? Olha, André, o ambiente tem sido esse já há algum tempo, né? Nós estamos nas últimas rodadas praticamente jogando decisões em cima de decisões, né? Foi dessa forma que o Internacional encarou essa reta final do campeonato e desta forma que a gente vem trabalhando para conquistar os 3 pontos a cada partida. E não é diferente, né? Agora, muito mais próximo do final, mobilizados, com foco na partida, né? Trabalhando forte para que a gente possa chegar no Maracanã e fazer uma boa partida, buscar o resultado que nos interessa buscar para com isso conquistar o título. PVC? Presidente, ontem teve a declaração do Marcos Braz, diretor de futebol do Flamengo, sobre a questão do Internacional ter contestado a arbitragem, enfim, e disse que atribui ao fato de não estar acostumado às finais. Muita gente interpretou que ele estava falando sobre o senhor era vice-presidente de futebol quando o Atlético disputou a final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Muita gente entendeu que ele estava se referindo ao Internacional. Eu queria saber do senhor, o senhor achou a declaração que ele foi respeitoso ou desrespeitoso com o senhor ou com o Internacional? Olha, PVC, eu sou daqueles que acho que o futebol brasileiro, pelo tamanho, pela envergadura que tem, ele precisa também ter, da mesma forma, dirigentes com a mesma envergadura e que possam abrilhantar e deixar que o espetáculo, os protagonistas sejam os jogadores, sejam as comissões técnicas e sejam as instituições. Até porque as instituições, elas por si só falam pela sua história, pelos seus títulos, pelas suas conquistas. E são 2 grandes instituições, tanto o Flamengo quanto o Internacional, que estão nesse momento importante para disputar uma partida fundamental. Então, esse protagonismo cabe aos clubes, né? Cabe à história dos clubes. Os clubes não têm uma personalidade arrogante, os clubes, pelo contrário, representam torcidas apaixonadas pelo Brasil inteiro e muitas vezes a postura de um ou outro dirigente faz com que se misture essa imagem com o clube, né? Eu quero acreditar que ele se referia a mim, porque o Internacional é muito grande, é muito forte. O Internacional foi campeão mundial, o Internacional é bicampeão da Libertadores, o Internacional é tricampeão brasileiro, o Internacional é campeão da Copa Sul-Americana, o Internacional, enfim. Travou. Voltou. Voltou. Isso é mais um exemplo, né? Isso é mais um exemplo daquilo que a gente tem que superar no futebol. São manifestações e uma forma de dirigir o futebol, uma artimanha de tirar o foco daquilo que é o principal, que é o jogo do final de semana. Serginho? Presidente, a gente sabe que pontos corridos é uma construção, né? É um campeonato, né, que cada ponto vale, né, matematicamente a mesma coisa. Na prática, as coisas não são bem assim, né? Alguns jogos são aqueles jogos que atiram o clube para cima, né? E que fazem a equipe ganhar uma confiança e seguir muito forte nas outras partidas.
Olhando a campanha do Internacional, eu particularmente, eu vi 3 jogos assim que me chamaram um pouco a atenção do Inter levantar o dedinho e dizer eu quero realmente ser campeão. Lá no início da temporada, aquela vitória contra o Atlético no Beira-Rio, que o Inter, né, massacrou o Atlético por 10 minutos, né, 15, né, e depois segurou a onda, mas o Atlético estava voando. Era um dos candidatos ao título e o Inter foi lá e ganhou. Depois, obviamente, o Grenal, né, com um gol ali, um gol de empate no finalzinho, e, claro, o jogo contra o São Paulo. O senhor vê algum jogo em especial, na sua opinião, que tenha sido o jogo decisivo do Internacional? Olha, Sérgio, o campeonato de pontos corridos, ele tem essa característica, né? De os mesmos 3 pontos de um grande jogo, com um jogo conquistado com muito suor ao final, valem a mesma coisa. Clássicos, né? Tem o mesmo valor. Eu acho que uma campanha de uma equipe de pontos corridos, né? Uma equipe que chega numa situação dessas, ela tem a ver com todos esses momentos, né? Nós iniciamos a competição muito bem, lideramos a competição durante o ano de 2020 por boa parte. Tivemos uma oscilação, como a maioria dos clubes tiveram, né, num determinado momento da competição, e retomamos isso de uma forma mais forte ainda na reta final. Acho que esses momentos, independentemente do futebol, da forma como foi vencida, fazem parte de uma temporada atípica, inclusive, como esta que a gente fez, com um calendário que foi pausado por muito tempo por conta da pandemia, retomado com jogos, né, bastante acumulados. Isso são características também diferentes desse momento, né? E fazem um grupo que perdeu aí 4 a 5 jogadores importantes por lesões graves, como o caso do Guerreiro, do Bosquilha, do Saravia, do Moledo, né? São jogadores importantes para a nossa equipe, quer dizer, e a superação faz parte dessa campanha, faz parte dessa trajetória do Campeonato Brasileiro. Agora, teve jogos, como tu citasse, outros jogos como o último clássico, onde teve uma superação, né? O jogo contra o São Paulo, que eu acho que tu citasse também, um jogo importante, quer dizer, e jogos também que fomos buscar resultados difíceis fora de casa e que fizeram parte. Agora, olhar também pontos perdidos, jogos que a gente perdeu mesmo jogando melhor, né? E no final, por um detalhe ou outro, acabamos empatando ou perdendo, né? O próprio jogo contra o Flamengo no Beira-Rio, nós ganhávamos até o final e logo, quase no final do jogo, já nos acréscimos, o Flamengo comemorou um empate no Beira-Rio. Quer dizer, são questões que fazem parte dessa história, desse campeonato, mas que todas elas, as boas e as ruins, são trazidas para esse momento como um momento de, vamos dizer assim, de reta final, onde a gente somou pontos, perdeu pontos, mas espera agora buscar esse título tão importante. Bárbara? Presidente, sei que essa reta final de campeonato as atenções estão voltadas para as últimas rodadas, mas a gente tem uma próxima temporada começando sem pré-temporada, então as coisas serão bem atropeladas. Eu queria que você me confirmasse essa informação que se o Miguel Ángel Ramírez está realmente contratado, assinado com o Inter, e se essa multa, caso vocês mudem de ideia com os resultados esportivos agora no fim do ano, com de repente o título do Campeonato Brasileiro, possa mudar, se essa multa para não uma possível ruptura com o Ramírez seja de R$1 milhão. Olha, Bárbara, vou te responder objetivamente, como a gente tem falado mais aqui com a imprensa local e talvez tenha falado um pouco menos com a imprensa nacional. É importante a tua pergunta, porque ela nos dá essa oportunidade de responder. O Internacional só tem um treinador. O nosso treinador é o Abel Braga, treinador contratado, tem contrato até o final da temporada. E nós só vamos tratar desse tema, né, do planejamento, da organização, inclusive da própria avaliação do plantel, de jogadores que retornam de empréstimos. Esse assunto ele está congelado no clube e nós vamos tratar dele a partir do dia 26. Fato esse inusitado, né, porque tivemos uma temporada que envolveu não só uma virada de ano, mas aqui no caso do Internacional, uma eleição que aconteceu no final do ano e que fez com que a gente tomasse posse a partir de janeiro. Então a ideia foi, nós vamos jogar esse planejamento
Estamos disputando uma reta final de campeonato, foco total para a gente buscar esse título tão esperado há 41 anos. E qualquer outro tema relacionado ao futuro do Internacional vai ser tratado, né, internamente primeiro e, evidentemente, comunicado a todos a partir do dia 26, quando se encerra essa temporada. Presidente, deixa eu só colocar uma questão aqui. O senhor não precisa confirmar nem desmentir, não tem problema nenhum. São Paulo procurou Miguel Ramírez no processo de seleção que terminou com a contratação do Hernan Crespo. E a informação que o São Paulo teve, que o Miguel Ramírez disse para o São Paulo que ele não podia se comprometer com o São Paulo porque ele tinha uma multa de $1.2 milhão para romper o pré-acordo com o Internacional. Você não precisa confirmar nem desmentir. Estou dando informação que vem de outro... Não, eu vou desmentir. Não existe multa, não existe contrato. E o São Paulo, assim como o próprio Ângelo Ramírez, né, tem as suas condições, enfim, de conversarem, de se acertarem. O Internacional não tem contrato com nenhum treinador nesse momento. O Internacional só tem contrato com Abel Braga, que vence, né, no final da temporada, e nós vamos sentar e ver como que será a continuidade do trabalho, como será a continuidade do nosso planejamento para a temporada de 2021. E, presidente, vocês já decidiram se vão pagar a multa? Isso a gente sabe que tem mesmo, né? A multa de R$1 milhão do Rodinei para que ele jogue domingo? Bom, essa de fato existe, é uma multa contratual, como aliás faz parte de vários contratos, inclusive que o Internacional faz com seus atletas, né, seus ativos que estão em outros clubes, e nós estamos trabalhando isso internamente de uma forma técnica, eu diria, né? É uma decisão da comissão técnica, uma decisão do departamento de futebol, que vai avaliar todas as condições que envolvem esse jogo, a importância do jogo, e aquilo que for determinado, com certeza será a decisão tomada pelo Esporte Clube Internacional. E, presidente, embora tenha vencido 2 Libertadores, Campeonato Mundial de Clubes, o Internacional não vence o Campeonato Brasileiro desde 79, quando foi, inclusive, o único campeão invicto da história. O quanto pesa, se é que o senhor acha que pesa, esses 41 anos de jejum do título mais importante do nosso calendário? Não, importante, né, Rizek? Sem dúvida nenhuma. O Internacional tem buscado, ao longo desses anos, sempre retomar essa conquista, né, do Campeonato Brasileiro. Faz parte da história do clube, nos orgulha muito ter sido tricampeão brasileiro, inclusive em 79 de forma invicta, né, com um grande time, e poder voltar a disputar isso como estamos a 2 rodadas do final, é sem dúvida nenhuma uma grande responsabilidade e também um grande desejo do nosso torcedor. E a gente sabe disso, né? Sabe das condições que tem para enfrentar uma grande equipe que é o Flamengo, e não só o Flamengo, mas também, né, mais uma rodada. E o campeonato ainda tem 2 rodadas para se encerrar e a gente está fazendo isso jogo a jogo. Sabe o valor que é e a dificuldade que é enfrentar um time como o Flamengo, mas acreditamos muito que é possível, acreditamos muito no nosso elenco, confiamos muito no trabalho que foi feito e temos certeza, né, de que a entrega será total para que a gente possa voltar a conquistar esse título tão importante para o Internacional e, óbvio, para qualquer clube do futebol brasileiro. Eu digo e sempre repito, esse é o campeonato mais difícil do mundo, na minha opinião, e, portanto, uma conquista importante para os clubes brasileiros. Tem favorito, presidente? A gente fez um favoritômetro aqui do Seleção. Quem o senhor acha que é favorito para o jogo de domingo, presidente? Olha, Rizek, eu acho que pela campanha dos 2 clubes, né, eu acho que não tem favorito. Acho que esse jogo é um jogo importante. Eu estou falando neste jogo especificamente, evidentemente que matematicamente outras equipes têm ainda chances, né, matemáticas, mas falando de Internacional e Flamengo e do jogo que vai acontecer no domingo, eu acho que são 2 grandes equipes que chegaram, como chegaram no campeonato, Internacional liderando nesse momento, e acho que é um grande jogo e, portanto, sem favoritismo, nós acreditamos muito na nossa equipe. O presidente é formado em administração, já lecionou na Escola Federal do Rio Grande do Sul, tem uma especialização em gestão, já foi vice de futebol do Inter. Para finalizar, presidente, o que o senhor pretende trazer de novo? No seu mandato começou em dezembro, né? O que o senhor pretende trazer de novo ao futebol brasileiro em termos de gestão, já que é a sua área?
Olha, Rizek, primeiro, nós enfrentamos uma dificuldade financeira importante. O Internacional, né, ainda vive tendo que vencer uma dívida de curto e médio prazo. Então, é importante que se tenha um equilíbrio econômico-financeiro, e esse equilíbrio econômico-financeiro, na nossa opinião, ele só é possível se nós equilibrarmos, de fato, as receitas recorrentes das despesas recorrentes, e que a venda de atletas, que é o grande ativo de um clube de futebol, seja considerado, né, uma gestão de ativo e um investimento, e não uma venda pura e simplesmente para que se pague as despesas recorrentes. Esse é um elemento. E o outro elemento é o futebol dentro de campo, né, com equipes competitivas, e aí tem dois elementos para nós que são fundamentais nesse momento, né? Primeiro é o uso da ciência de dados. O Internacional vai trabalhar e vem trabalhando muito nisso, para que a gente possa ter maior eficiência na montagem dos plantéis, no entendimento da maneira de jogar, da forma de jogar, do modelo de jogo, né? Buscar, a partir da tecnologia e da ciência, né, que outros clubes do mundo já o fazem, inclusive no Brasil já vem fazendo, mas aumentar essa regra, aumentar esse patamar, isso sem dúvida nenhuma vai nos ajudar a ter resultados. E a segunda é a utilização das categorias de base, da nossa fábrica de talentos. Nós temos como meta, né, em 24 meses, no mínimo 40% da equipe titular do nosso plantel serem de jogadores oriundos das categorias de base. Isso é um trabalho permanente, que vai ser feito aqui no Beira-Rio, vai ser feito no Internacional, e aí assim eu resumo aí em dois grandes pilares: o pilar do equilíbrio financeiro, conjuntamente com o pilar das conquistas dos títulos, usando ciência de dados e utilizando as categorias de base. Presidente, que seja um jogaço domingo. Boa sorte ao Inter, boa sorte ao Flamengo. Um abraço ao senhor, obrigado e até a próxima. Obrigado, um forte abraço para vocês e que a gente possa ter um grande espetáculo para brilhantar ainda mais o futebol brasileiro. Maravilha, presidente. Muito obrigado. Se o Miguel Ramírez será treinador do Internacional, não conseguimos arrancar dele hoje nessa entrevista. Ele desmentiu, mas eu já tinha dito isso aqui, por isso que eu perguntei para ele, porque eu já tinha dado a informação. O São Paulo teve perto, o São Paulo negociou com o Miguel Ramírez desde outubro. Na época da eleição, a gestão do Júlio Casares conversava com o Miguel Ramírez acertou com o Internacional o pré-contrato. Ele pode rescindir o pré-contrato. Na semana retrasada, o São Paulo chegou a ter uma conversa de uma semana, de um dia inteiro. Entendia que se estava tendo conversa, podia quebrar a multa. E no final o Ramírez disse, ó... A multa é R$1 milhão, segundo você apurou. $1.200.000. Dólares. Porque se você paga $1 milhão para o Rodinei jogar, você poderia pagar também $1 milhão. É que $1.200.000 hoje, vezes 5,5... Quase 6. É um dinheiro, é um bom dinheiro. É um bom dinheiro. É um bom dinheiro. Rizek. É um bom dinheiro. Fala, Serginho. Que situação a do... Fala, Bárbara. Primeiras damas. Fale, Bárbara. Não, fala, Serginho. Não, só porque como assim é o Ramírez, e só um segundinho, Ramírez, é difícil, né? Eu entendo muito o momento do presidente do Inter, porque é uma reta final de campeonato, você tratar desse assunto, você transforma totalmente o ambiente até para as conversas em relação a esse jogo, né? Para as entrevistas que vão acontecer nos próximos dias. O jogo é só domingo, é um jogo muito decisivo. Agora, a informação que eu tenho, que eu acho que a PVC tem também, é que o Ramírez está assinado. Isso. Existe um contrato, não é um pré-acordo. Não, né? Não é isso que você tem? Não, o que eu tenho é que tem a informação de que é um pré-contrato. A informação que veio nesse período final do São Paulo, Bárbara, é que ele podia rescindir esse pré-contrato. Só que o pré-contrato tem multa. Entendi. Então, no fundo, dá no mesmo se é um pré-contrato ou um contrato que você está chamando. Porque se você tem que pagar uma multa para se desfazer desse acordo, é que nós temos um acordo, né? Assim, é tipo assim, sou casado, tanto faz se eu estou casado no papel ou se eu não estou casado, porque tem um compromisso do mesmo jeito. Serginho? Eu acho que é isso. Enfim. Não, eu ia só resumir essa situação, né? Que o Internacional tem o melhor problema do futebol brasileiro, né? É incrível, né? Porque se o Inter for o campeão, né? Olha só o problemão que eles têm, né? Porque vai ter uma pressão óbvia para manter o Abel e tem a questão de um contrato, de um pré-contrato. Se o Inter não for campeão, né? Ok, vai chegar um dos técnicos que vários queriam, né? O Palmeiras era um deles, né? Para tentar fazer o Inter jogar melhor, etc. Quer dizer, uma boa contratação de técnico, né? O Inter tem o problema que todos os clubes brasileiros gostariam de ter. E olha, digamos, eu confio na informação dos colegas, não conseguimos arrancar do presidente.
isso mostra a diferença cultural do Brasil para a Alemanha. Em 2013, o Bayern estava em reta final de temporada, ele foi campeão alemão, campeão da Champions, campeão da Copa da Alemanha, e não teve nenhuma cerimônia em avisar que o Jupp Heynckes, também o nome histórico do Bayern, como o Abel é no Inter, deixaria o clube ao final da temporada para a chegada de uma nova filosofia, no caso do Pep Guardiola. No caso do Bayern, não teve a menor cerimônia, o Bayern foi jogando as suas competições, ganhou tudo que disputou e assumiu o Guardiola na temporada seguinte. Aqui a nossa cultura é diferente. Mas indo para o jogo de domingo, acho importante do Flamengo é que o time está inteiraço para a partida. O Gabriel, o Bruno Henrique, o Gerson, o Arrascaeta deixaram o gramado do Maracanã, levantando algum tipo de dúvida, por desgaste físico mesmo. E ontem a informação que veio do Flamengo é que os 4 estão inteiros, portanto o Flamengo vai inteiraço para a partida. Já teve a volta do Rodrigo Caio, jogando em altíssimo nível domingo contra o Corinthians. E uma das coisas que explicam o Flamengo estar inteiraço na competição não é só a questão física, são os cartões. Eu fui dar uma olhada nos cartões que o Flamengo tem recebido nos últimos jogos. O Flamengo é danado, o time está se poupando em cartões, pode ter a ver com a maneira como o time joga, sempre com a bola nos pés, mas o fato é que o Flamengo tem recebido muito poucos cartões. Ele é o 12º em cartões recebidos, mas nos últimos jogos, especialmente, o Flamengo tem se poupado bastante. O Gabriel, por exemplo, ele não recebe um cartão amarelo há 17 rodadas. 17! O Gabriel. 17 rodadas sem cartão amarelo. Tá jogando pendurado... Tomou um vermelho, é verdade. Tá jogando pendurado já há um bom tempo. O Willian Arão só recebeu 4 amarelos em 32 jogos. O Rodrigo Caio só recebeu 1 amarelo em 18 jogos. E o Gabriel, inclusive, não pode tomar cartão à toa, porque no banco tem um cara chamado Pedro, que tá louco para entrar no time. O Bruno Henrique é o jogador que mais recebeu cartões, 10 em 29 jogos. Então eu fui vendo assim nos últimos jogos, partida a partida, o Flamengo. Contra o Atlético Paranaense, o time perdeu na Arena da Baixada, não levou cartão. O Gerson foi o único jogador do time a levar cartão contra o Sport no Recife. O Diego foi o único jogador do time a levar cartão contra o Vasco. O João Gomes foi o único jogador do time a levar cartão contra o Bragantino. Nessa rodada, o Moisés estava suspenso, lateral esquerdo do Internacional, o Wendel entrou, foi expulso, e o Patrick levou o 3º amarelo, não pôde enfrentar o Vasco. O Felipe Luiz foi o único jogador do Flamengo que levou cartão no Maracanã. Sabe quantos jogadores do Inter contra o Corinthians? Sabe quantos jogadores do Inter levaram cartões amarelos contra o Vasco? 6. Um deles, o Cuesta, um cartão injusto, a meu ver, no pênalti que para mim não aconteceu. Mas isso mostra como eles estão se poupando, como o time do Flamengo está ligado. Isso eu acho importante falar, cara. O Flamengo vai chegar inteiraço também, porque a turma está segurando nos cartões. Agora, o Flamengo é o 15º em cartões, né? Pelo ranking de cartões amarelos, era o 15º colocado, e tem 81 cartões amarelos e 3 vermelhos. O Internacional tem 89 cartões amarelos. Mas tem uma diferença nessas... O Gabriel tá jogando pendurado há 8 rodadas, PVC. 8 rodadas pendurado. Não, acho que porque 8 rodadas atrás ele tomou o vermelho do Bahia. Então... Aí ele cumpriu suspensão contra o Fortaleza e voltou. Ele tá pendurado com o segundo cartão que tomou lá atrás. Eu sei. 15 rodadas atrás, isso. Desde que ele foi suspenso, ele tá há 8 jogos sem tomar... Ele tá jogando pendurado. Há 15 rodadas, né? Isso. Você falou. 15 rodadas. Há 8 ele voltou da suspensão do cartão vermelho. Agora, o Internacional tem uma coisa que agrava para ele tomar mais cartões. O Internacional é o time do campeonato que mais faltas faz por jogo. Então ele toma mais cartão porque ele faz mais falta. E o Flamengo tá sempre com a bola, faz menos falta. Além do que, pra mim, tá se segurando. O Gabriel se ligou, cara. Opa, eu tenho um cara chamado Pedro aqui no banco. Eu não posso sair do time num momento tão decisivo. O Rizek, o Gabriel, em 2019, tomou 23 cartões amarelos e foi expulso 5 vezes. É um número muito alto. E eu tenho isso fresco na minha memória porque eu fiz uma matéria com ele logo na reta final do campeonato e que a gente conversava um pouco sobre o temperamento do Gabriel. Porque o Gabriel é aquele jogador que apita jogo também, né? Ele vai e fala com o árbitro e perturba o jogo inteiro. Ele tem essa personalidade, do Gabriel, de puxar muito para ele e ficar o tempo todo trazendo também para o jogo um pouco da sua liderança em relação ao que ele pode fazer com a arbitragem. É uma característica do Gabriel, não é nenhuma crítica que eu estou fazendo. E esse ano, você falou da concorrência com o Pedro, eu acho que a concorrência com o Pedro veio num momento muito importante da carreira do Gabriel. Porque o ano passado ele é um jogador que vira ídolo de um clube do tamanho do Flamengo, sendo campeão da Libertadores, fazendo gol decisivo na final.
E esse ano era o ano que seria o ano que ninguém conseguiria encostar no Gabriel, né? Seria um jogador que a gente falaria dele, não, o Gabriel não tem como substituir, o Gabriel é aquele jogador que não tem como sair do time, e não foi assim. Então, quando ele sofreu as lesões, quando ele ficou fora do time, existia um cara que entrega tanto quanto ele, e um cara que, além de ser tecnicamente muito bom, é um cara que também teve todo o carisma da torcida, teve todo o abraço da torcida do Flamengo em relação ao futebol dele, e o Gabriel ficou um pouco tendo que reconquistar esse espaço, sendo que é um espaço dele, né? Ele é o titular da posição, mas em algum momento ele teve que reconquistar esse espaço. E eu acho que para o amadurecimento do Gabriel foi muito importante a chegada do Pedro, muito melhor do que se ele estivesse nadando de braçadas nessa posição sozinho, até por essa característica em campo mesmo. Talvez a gente não esteja falando muito sobre isso, porque hoje tem uma definição em relação à titularidade do Gabriel, mas eu acho bem legal também a gente falar sobre esse tema, porque eu acho que o Gabriel esse ano é um jogador que pode não ter sido o que foi o ano passado para o Flamengo, mas é um jogador que tem um amadurecimento bem interessante, principalmente nessas últimas rodadas do campeonato. O noticiário no Rio de Janeiro é esse: Flamengo inteiraço, Gabriel consciente, a boa notícia do Rodrigo Caio, que voltou no domingo, o Rogério Ceni podendo escalar todos os jogadores à disposição. Qual é a notícia do dia em Porto Alegre, Rafael de Vério? Bem-vindo ao Seleção, meu amigo. Tudo bem, pessoal? Boa tarde para todo mundo. Bom, a notícia em Porto Alegre vai ser até a famosa 1 hora antes de começar o jogo do Maracanã. Quem vai substituir o Cuesta? Vocês falaram há pouco dos cartões. O Cuesta ficou um tempão pendurado e levou naquele pênalti que o árbitro marcou contra o Vasco e acabou levando o 3º cartão amarelo. O Inter já tinha uma zaga improvisada, né, sem o Moledo, e vai precisar de novo. Vou ter que botar provavelmente algum guri ou improvisar o Rodrigo Lindoso. Os guris são o Zé Gabriel, que já jogou no primeiro turno, e Zé, que eu estava dando uma olhada para fazer a matéria para o jornal que saiu na edição de hoje. No primeiro turno era o Pedro, o centroavante do Flamengo, o Gabigol não jogou, e o Zé Gabriel passou muito trabalho para conter o Pedro, não conseguiu, inclusive foi 2-2 com um show do Pedro. Então, ou é o Zé Gabriel ou é o Pedro Henrique, que é um zagueiro da seleção de base, né, da categoria da Sub-20, da seleção Sub-20. Tem ainda o Matheus Jussa, mas o Matheus Jussa cometeu o maior pecado que um jogador de futebol pode cometer no Rio Grande do Sul, Sérgio Xavier. Ele foi mal num Grenal. Tem uns pecados que eu fico sempre intrigado com Eu fiquei pensando, colocou, sei lá, açúcar no chimarrão. Comecei a ficar pensando assim, cara. Eu fico sempre Foi treinar de camisa azul no Beira-Rio. Eu fico intrigado com os pecados que os jornalistas podem cometer. Porque, por exemplo, o quadro do Di Vério, eu sempre presto atenção que o mar é azul, mas a areia é vermelha. Tem guarda-sol azul, mas também tem vermelho. Olha ali do lado. Então você tem que tomar cuidado com isso. O mar deveria, já que no hino do Internacional o céu é cinza, né? Porque a torcida canta. A torcida não canta que o céu é azul, o mar devia ser verde. No quadro mas a areia vermelha... Você tá falando isso, cara? O Di Vério vai colocar um filtro nesse quadro aqui na próxima participação, vai deixar o cara traumatizado. Beleza, mistério... E quem dera água na cor assim também, né, Rizek, aqui no Rio Grande do Sul. Como quem dera fosse assim. Ô, Di Vério, uma dúvida, cara. O Abel, que é um cara que sempre dá entrevistas interessantes, bem-humoradas, tem previsão dele falar até domingo? Eu queria muito ouvir o Abel antes do jogo de domingo. Eu acho que seria interessante. Tomara que aconteça. O Inter não tem colocado muito treinador antes do jogo, porque normalmente tem muito jogo. Então o treinador fala depois das partidas. Como essa semana é uma semana cheia e é uma espécie de final, espero que na sexta-feira, de repente, a gente tenha essa possibilidade, né? Com toda a experiência que tem o Abel e a importância dele para o Inter, independentemente de conquistar esse título ou não, se for no domingo, se for na quinta, se não conquistar, o Abel tem o nome dele escrito na história do Inter. E, inclusive, deve ser, como vocês falaram há pouco, né, tentamos tirar mais uma vez do presidente Alessandro Barcelos a informação oficial sobre se vai ser o penúltimo jogo do Abel mesmo ou não, mas é um dos últimos, com certeza, porque a informação que eu trabalho também é a mesma da Bárbara. Depois do Brasileirão, o Miguel Ángel Ramírez assume o Inter. Então, talvez, tomara que o Abel fale, porque é importante, até para dar uma acalmada nos ânimos que ficaram meio exaltados depois desses últimos 2 dias aí, né? Maravilha, Di Vério. Grande abraço para você, até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, até a próxima. Vou levar uma reflexão para vocês, telespectadores aqui do Seleção. Você é o Miguel Ángel Ramírez, você vai assumir o time depois do campeonato. Você torce para a sua equipe ser campeã
ou você torce para dar ruim? Eu torço para ser campeão. É? E você, Bárbara? Ser campeão, sem sombra de dúvidas. Olha o vestiário que você pega com o time campeão, a energia lá em cima, a confiança, um trabalho que aconteceu, uma pressão de você falar com jogadores que acabaram de demonstrar e dar para sua torcida um título depois de 40 anos, sem sombra de dúvidas, campeão. E você, que aumenta o desafio Deixa eu dele colocar... também. Aumenta o desafio dele também. E você, Serginho? Não, deixa eu colocar de um jeito diferente que não tem a ver com torcida. Facilita o trabalho do Ramires se o Inter não for campeão. Eu acho que a pressão sobre ele é outra. Eu acho que é uma pressão menor. Né? Porque eu acho. Porque é algo do tipo assim, o Inter nadou, morreu na praia, não venceu. Estamos contratando um treinador para mudar essa realidade. Outra coisa diferente é ele chegar, né, tendo que defender um título, sendo que foi um título que não foi conquistado exatamente de um jeito tão fácil, né? Aliás, se o Inter for campeão, vai ser de um jeito extremamente difícil, né? Sabendo que tem outras equipes tecnicamente com elencos melhores, né? Então, assim, eu não sei o que o Ramires torce, né? Eu acho que até concordo com vocês, eu acho que ele deve torcer para vencer, mas o trabalho dele fica mais fácil se o Internacional perder. É um paradoxo. Eu acho que é assim que funciona. Eu vou deixar essa reflexão espírito de porco para os telespectadores. Diga, Bárbara. Cara, mas ele já chega gerenciando uma crise bizarra se ele chega com a perda do título. A gente está falando de um clube que não conquista um título há 40 anos. Vem um treinador estrangeiro... A crise não é dele, Bárbara. Mas vai cair no colo dele como sempre cai. A pressão para ele ganhar o título vai virar dele. Porque a gente vai estar apostando num treinador que é um treinador estrangeiro, o Internacional já contratou ele antes do campeonato acabar, porque acreditava que ele tinha capacidade, que ele tem a capacidade de levar o Inter a ser campeão. Eu acho, gente, que tira uma pressão do colo e dos ombros do Ramires gigante se o Internacional for campeão. Ele chega com um vestiário já campeão, ele chega com um clube que saiu de uma fila super difícil. É óbvio que a expectativa e o sarrafo em relação ao trabalho dele vai aumentar, mas ele não vai precisar gerenciar uma crise e de repente ter que dar um resultado num próximo Grenal, né, num campeonato estadual, desesperado porque acabou de perder um título. Eu acho que, assim, sem sombra de dúvidas, um título para o Internacional hoje fica melhor para todo mundo, inclusive para o Ramires. Bárbara, eu acho que é exatamente o contrário pelo seguinte... o Ramires chega para tentar mudar o jeito do Inter jogar. O Internacional não está contratando o Miguel Ángel Ramires para ser um time reativo, para ter menos posse de bola. Não foi para isso. A nova diretoria escolheu ele numa outra pegada. Então, o que acontece, né? Ele começa a mudar, os resultados não vêm. 5, 6 jogos, o que a torcida vai dizer? Me traz o Abel de volta. Rapaz, olha só, eu acabei botando um fogo no parquinho aqui, era só para fazer uma reflexão. Eu sou Bárbara. Eu acho Bárbara, que tira a pressão do clube. Bárbara? Você tira a pressão do clube. Mas é um papo, mas é uma boa discussão, viu? Não, o ideal era que a gente pudesse fazer um sincerão Sport TV com o Miguel